De manhã, Senhor, ouvis a minha voz. Atende ao meu clamor, ó Rei meu e Deus meu, pois a Ti é que oro. Não és Deus que se agrada do mal, o ímpio não pode habitar contigo. A soberba não fica diante dos teus olhos. Amas a justiça, destróis a mentira. Eu entrarei em tua casa, com temor me inclinarei. Conduz-me na tua justiça, por causa dos que me Olá! Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem bíblica que, nossa, ecoa demais até hoje. Gênesis 4, a história de Caim e Abel. As fontes que temos aqui são umas reflexões teológicas bem interessantes que não olham para isso como história antiga só, mas como um espelho, sabe? Para as nossas próprias lutas com frustração, com inveja. O ponto central parece ser essa dificuldade, né? Que a gente tem de lidar com rejeição, com o sucesso do outro, e tem um aviso divino ali, super antigo, sobre um perigo, quase um predador mesmo, esperando na porta. Então nossa missão aqui é desvendar essa interpretação e entender por que ela ainda mexe tanto com a gente. Vamos nessa? A análise começa, assim, sugerindo que essa nossa impaciência com frustração, essa busca por validação, isso não é de agora. E conecta direto com Caim. Tem até uma especulação, eu achei interessante, que ele, por ser o primeiro filho, talvez visto ali como o filho da promessa, pode ter criado um sentimento de que merecia mais, sabe? Uma certa arrogância, talvez. Exato. E essa mentalidade parece que é a chave para entender o que deu errado ali. Um ponto que os textos levantam, e é crucial, é que o problema da oferta de Caim talvez não fosse o que ele trouxe, os frutos da terra, mas o como, a atitude por trás, entende? A interpretação fala que o culto dele foi meio desleixado, feito de qualquer jeito, bem diferente da fé do Abel, que aí sim agradou a Deus. E foi essa rejeição, essa sensação de não ser aceito que acendeu a raiva em Caim. Deus olhou para o coração, né? Não só para a oferta. Isso leva direto para aquele aviso de Deus super importante lá em Gênesis 4.7, certo? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, ó, cuidado, o pecado tá ali na porta te ameaçando. E diz mais, ele quer dominar você, mas você precisa dominá-lo. A imagem que a fonte usa é, nossa, muito forte. O pecado como um animal agachado na porta. Um predador pronto para dar o gote. Quase uma entidade esperando uma brecha. Essa metáfora ela é central mesmo na análise. O pecado não é só um erro, uma falha, mas uma força ativa, sabe? Agachada, com desejo, o desejo de dominar. E as fontes ligam isso direto com a nossa natureza. Aquele incômodo com o sucesso do outro. Uma das reflexões chama de o cheiro do sucesso de Abel. Achei curioso isso. Isso pode virar amargura, inveja, raiva, fervendo em silêncio. É essa brecha emocional
que deixa esse animal tomar conta. Inclusive, a análise faz um paralelo com a imagem lá de 1 Pedro 5,8, do diabo como um leão que ruge procurando quem devorar. Bem parecido, né? Nossa, que descrição. E Caim, infelizmente, ele não conseguiu dominar esse impulso que Deus falou que era possível dominar. Ele cedeu, deixou a inveja, a raiva, alimentadas pela rejeição, tomarem conta da razão. A sequência que descrevem é trágica mesmo. Caim, incomodado pelo animal que Abel sacrificou, que era o símbolo da aceitação de Deus para o irmão, acabou deixando o animal do pecado, essa força interna, tomar conta dele. E o resultado? Terrível. Ele tratou o próprio irmão como um animal para ser abatido. E as consequências vão além do ato em si, né? A conversa de Caim com Deus depois do crime é muito reveladora. Aquela resposta dele meio evasiva, desafiadora. Eu sou responsável pelo meu irmão, por acaso? Isso é interpretado não só como negação, mas como uma tentativa, olha só, de jogar a culpa em Deus. Tipo, se algo deu errado, a culpa é sua por não ter protegido ele. É um padrão clássico, né? Quando a gente erra feio. Negar e procurar culpados. Daí vem a maldição, o exílio. Ele vira um fugitivo, mas ao mesmo tempo recebe uma marca de Deus, talvez para protegê-lo da vingança. É complexo. Essa história toda de Caim, né? Marcada pela culpa, pelo sangue clamando da terra, pelo afastamento, leva a um ponto de virada na análise das fontes. Elas introduzem um contraste muito forte. Uma figura que mostra um caminho totalmente diferente. Exatamente. Se Caim ilustra a humanidade abrindo a porta para esse animal, com o sangue de Abel clamando por justiça, as reflexões apontam para Jesus. E especificamente quando João Batista diz, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O contraste é direto, né? O sangue de Abel clama por vingança, mostra a fratura do pecado. Já o sangue de Cristo, derramado na cruz, esse clama por perdão, por misericórdia, por reconciliação. Ele é apresentado como um sacrifício definitivo, que não só expõe o pecado, mas oferece a solução. Quebra aquele ciclo que começou lá com Caim. Uma inversão total, o sangue que acusa contra o sangue que perdoa. Impressionante. Precisamente. E a reflexão final que as fontes trazem amarra isso tudo de um jeito bem interessante. Enquanto Caim recebeu aquela marca e vagou culpado, quem aceita pela fé o sacrifício desse cordeiro recebe outra marca. A marca do perdão, do batismo, de uma nova identidade em Cristo. Aquele animal do pecado, sabe? Essa inclinação para a inveja, para a raiva, continua ali na soleira do coração. A natureza humana não muda por mágica, mas a fé nesse cordeiro oferece não só o perdão pelo que passou, mas a força espiritual para, dessa vez, a pessoa conseguir dominar o predador interno, para não ser consumida por ele. Isso deixa uma questão no ar, né? Fica a reflexão. Como que ter essa consciência do predador interior e, ao mesmo tempo, entender a oferta do cordeiro? Como isso pode mudar de verdade o jeito que a gente lida com as frustrações do dia a dia, com as comparações, a inveja? Como essa história tão antiga e essa releitura dela podem guiar as nossas escolhas hoje, ali na soleira do nosso próprio coração? Fica para pensar. Em suas bocas não há fidelidade, seus corações são destruição. Mas todos os que confiam em ti exultem para sempre. Tu, Senhor, abençoas o justo, o cercas com teu favor. Eu entrarei em tua casa, com temor me inclinarei. Conduz-me na tua justiça por causa dos que me inspiram.
avisa-me.